Muito bem, pessoal. Vamos entrar aqui num tema bastante polêmico, tá? Profundo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que a gente vai apresentar para vocês aqui. Nós vamos usar aqui tanto o texto português como o texto grego e também os léxicos para que a gente possa ter uma compreensão, né? E a pergunta que será respondida no contexto geral aqui é: Jesus e Deus são a mesma pessoa? É isso que a gente vai descobrir quando nós chegarmos no finalzinho do vídeo, tá? Então nós temos algumas passagens que é levado ao pé da letra e de forma literal, palavras ditas por Jesus Cristo, que muitos, né, encaram da forma como se Jesus estivesse dizendo que ele é uma fusão, né, do Filho carnal com o Pai Celestial Todo-Poderoso Jeová, formando ali uma única pessoa, tá? Mas a gente vai mostrar para vocês que quando Jesus diz eu estou no Pai, Ele em mim e vice-versa, ele está, na verdade, falando de união de propósitos e não de fusão de seres, tá? Vai ficar muito claro para vocês com os paralelos que a gente vai usar aqui, tá? Para facilitar a visualização de vocês aí do outro lado que está vendo o vídeo, o que eu fiz? Eu copiei o mesmo texto em português e também o mesmo texto em grego. A mesma fala que você tem aqui em português, você tem em grego correspondente, tá? Com a mesma cor, tá? Então você tem aqui em cima, estou no Pai, Ele em mim, ó. Tá vendo, ó? Mas o Pai que permanece em mim, tá aqui, ó. Eu estou no Pai, tá aqui, tá? Ele está em mim, tá aqui. Isso eu fiz com todas as passagens. Vai facilitar para você ver aí do outro lado, né? A associação de palavras e também pelas cores, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar dessa análise. Fica mais didático, né? Como se costuma dizer. Então vamos à primeira análise aqui, ó. Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? Ó, o correspondente aqui, ego en to patri, né? Kai o pater en emoi esti. Ó, estou no Pai e Ele em mim. Estou no Pai e Ele em mim, tá? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Olha o correspondente aqui, o de pater, roen emoi menon. Exatamente isso aqui, ó. Mas o Pai que permanece em mim, o Pai que está em mim ou permanece em mim, tá? Aí continua aqui em cima, né? É quem faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Mais uma vez aqui embaixo, ó. Você pega aqui o correspondente, ó. Ego en to patri. Olha lá. E Ele está em mim, ó. Kai, o pater, en emoi. Tá? E depois continua o texto, né? Então, aqui você tem um correspondente certinho. Eu quero que vocês se atentem bastante para essa preposição que ocorre em todos os lugares, ó. Essa preposição, ó. En, ó. En, ó. En. E ela vai ocorrer em todos os textos que eu vou apresentar para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? O que significa essa preposição? Essa preposição indica uma fusão de seres, que no caso do Pai Celestial, invisível, todo-poderoso, na pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra? Será que é isso? Obviamente que não. Vocês vão perceber que indica união, não fusão. União de pensamento, de propósito, de objetivo, tá? Como que nós chegamos facilmente a essa conclusão? Você não precisaria nem pegar o texto grego e nem o dicionário grego para entender que é exatamente isso. Por quê? Porque as mesmas palavras que Jesus usou aqui em relação a ele com o Pai e o Pai a ele, ele usou também em relação aos discípulos, aqui no capítulo 17. Olha que interessante, pessoal, ó. 17, 21, 23, ó. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Ó o correspondente grego aqui embaixo, ó, no mesmo texto, ó. Ó, pater en emoi, en soi. Exatamente correspondente na mesma cor, tá? Perceba que as mesmas falas, as mesmas expressões usadas por Jesus Cristo, ele usou agora em relação aos discípulos, tá? Olha aqui na continuação desse amarelinho, ó. Que também eles, aqui os discípulos fiéis, estejam em nós. Nós quem? No Pai e no Filho. Então aqui Jesus diz que os discípulos estejam no Pai e no Filho. Bom, se o Pai está no Filho, né? Ó, o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, faz de Jesus Deus? Será que o fato de nós estarmos no Pai e no Filho faz de nós Deus também? É óbvio que não. Então, qual que é o sentido aqui? O sentido aqui é de união,
de propósito, de pensamento, de objetivo. Desde que nós estejamos realmente dispostos a fazer aquilo que o Pai e aquilo que o Filho deseja, obedecendo a eles, nós estamos unidos a eles. Por isso que ele usa a expressão estejam em nós. E a palavra grega é exatamente a mesma aqui, ó. Toi em, olha aqui, ó, o enzinho aqui no canto, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho para vocês verem melhor, né? Ah, ela aqui, ó. Toi em mim, o sim. Olha lá, exatamente a mesma correspondente aqui, ó. Tá vendo, ó? E em vermelho continua, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles, ó. Jesus diz que estaria onde? Nos discípulos, ó, e tu em mim, tá? Se Deus, estando em Cristo, faz de Jesus Deus e Todo-Poderoso, Jesus estar em nós faz de nós ser Cristo? Obviamente que não. Então, qual que é o sentido aqui? O sentido é de união de propósito, de pensamento, né? Que nós estamos realmente em comunhão com o Filho de Deus e também com Deus, né? Olha lá, estejam em nós. Notaram? Então, quando Jesus fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele está falando de uma fusão ou ele está falando de união de pensamento e propósito? Se você ler todo o contexto da Bíblia, você vai entender que ele está falando de união de propósito, de pensamento, de objetivo. Por quê? Porque a mesma frase, ela se aplica também aos discípulos, eles em nós, ó, eu neles. Do mesmo jeito que ele diz que estaria, quer ver, ó, ele está em mim, ó, eu estou no Pai, ele diz que também estaria nos discípulos. E agora? Se ele no Pai faz ser ser o Todo-Poderoso junto com o Pai, então nós seremos Cristo por Cristo estar em nós? Ó, tu em mim. Tá? Se você pegar de forma literal, se o Pai está em Cristo, faz de Cristo Deus Todo-Poderoso, Cristo estar em nós faz de nós ser Jesus Cristo? É óbvio que não. Então Jesus Cristo está falando de união e não de fusão. Fica muito claro, basta você analisar o contexto. E as palavras que nós temos aqui são exatamente as mesmas que foram usadas lá em cima. Olha a preposição aqui, ó, em aqui novamente, ó, em aqui novamente, tá? Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Exatamente as quantias que eu apresentei para vocês aqui, ó, tá? Exatamente as mesmas. Então fica muito claro que essa preposição aqui, usada no grego, ela tem um sentido de união e não de fusão, que infelizmente tem induzido muitas pessoas à crença errada, né, de que Jesus era o próprio Deus Todo-Poderoso pelo fato do Pai estar nele, né? Então nós também seríamos Jesus Cristo porque Jesus Cristo disse que estaria em nós, né? Vamos ver outra passagem que tem sido muito usada principalmente por unicistas, né? Que é 2 Coríntios 5,19. O caso é parecido com o de cima, ó. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ó, Deus estava em Cristo. Em grego é isso aqui, ó, Theos en Christo, tá? Olha aqui, ó. Deus estava em Cristo. Muito bem. A mesma aplicação nós fazemos 2 versículos antes. Olha o versículo 17, da mesma carta. Olha aqui, 2 versículos antes. O que Paulo escreveu? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgirão coisas novas. Perceba que nós temos o texto grego aqui, ó. Estis en Christo, tá? Ó, alguém está em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, faz de nós ser Cristo ou faz de Cristo ser o humano como nós? Obviamente que não. Então está falando o quê? Falando de união e não de fusão. Isso está onde? No versículo 17. Aí no versículo 19 se usa o mesmo sentido da palavra para Deus em Cristo. Ó, Deus em Cristo, ó, e nós em Cristo também. Quer dizer, se Deus em Cristo faz de Jesus ser o Deus Todo-Poderoso, nós estarmos em Cristo faz de Jesus Cristo ser humano, né? Finito, pecador como nós? Obviamente que não. Então o texto está falando, na verdade, de união e não de fusão. Outra passagem que nós temos aqui que vai nos ajudar. João 14:20. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e vós estáis em mim e eu em vós. Olha lá, mais uma vez, pessoal, tá vendo? Olha aqui a preposição, ó, ego en to patri mu, ó, emeis en emoi, ó, cagou en
e mim. Perceba, olha que interessante, ó. Ó, eu estou em meu Pai. Se ele está no Pai, faz dele ser todo-poderoso, entendeu? Ó, e nós estarmos em Jesus faz de nós ser Jesus Cristo? É óbvio que não faz. Então, do que Jesus está falando aqui? Ele está falando de união, de pensamento, de propósito, né? Ó, e eu em vós. Jesus em nós faz de nós ser Jesus Cristo? Se você entender aqui, né, que Jesus estar com o Pai faz dele ser Deus Todo-Poderoso aqui na Terra, nós temos que entender também, olha lá, a preposição é a mesma, tá vendo? Ó? Que Jesus estando em nós faz de nós ser Jesus Cristo, né? E seríamos obviamente todo-poderoso também, já que Jesus é todo-poderoso. Perceberam, pessoal? Então é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer uma análise honesta, né? E às vezes precisamos pegar também um pouquinho a gramática, para que a gente possa ter uma compreensão bem clara das passagens, né? E não ser seduzidos aí pelo primeiro pensamento, a primeira ideia que vem à nossa mente, né? Ou ser guiados por pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade, né? Veja que essa expressão, algo estar em nós, né? No caso seria Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, obviamente aqui de maneira figurada, ou o próprio Deus, também é usada com outras coisas, né? Ó, se dissermos, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, ó, e a verdade não está em nós. A verdade, ela é alguma coisa? Ela é alguma coisa concreta? Não, ela é algo abstrato, né? Então, simplesmente, o que o apóstolo João estava dizendo aqui, é que se nós fizermos uma afirmação enganosa como essa aqui, simplesmente estamos mentindo a nós mesmos, né? Olha lá, a verdade não está em nós, né? O mesmo apóstolo João escreveu aqui, ó, 1 João 1,10, ó, logo em seguida. Se dissermos que não temos cometido pecado, é uma sequência de ideia, né? Nós o tornamos mentiroso. E sua palavra não está em nós, ó. A verdade não está em nós e a palavra não está em nós. Perceba que é algo comum, né? Esse tipo de expressão nas Escrituras. Agora nós já temos um pouquinho mais adiante, ó, 2 João 2. Por causa da verdade que permanece em nós, olha lá, e que estará conosco para sempre. Mas se as faço, João 10,38, ó, mesmo não crendo em mim, crede nas obras para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Muito parecido com aquele texto de João 14, né? O mesmo texto aparece aqui também, em grego, o correspondente está aqui, ó, vermelho com vermelho, azul com azul, tá? Olha aqui, en emoi hopater, né? En to patri, tá? Aqui, o Pai está em mim, o Pai está em mim, eu no Pai, tá? Como vocês estão vendo aí. Esse texto é muito parecido com o que Jesus havia dito, como disse para vocês, aqui em João capítulo 14, né? Só repetimos aqui a frase, e também ali em 2 Coríntios 5, né? Que a gente já destacou para vocês aí. Então, o que de fato Jesus quis dizer com essas expressões, quando ele disse que o Pai estava nele, ele no Pai, etc., né? E ele disse também que nós estaríamos neles, né? E ele estaria em nós, né? Jesus simplesmente estava afirmando ali a união de propósito e de pensamento que nós temos, e não uma fusão, né? Porque se você entender como fusão, você vai ter que entender que nós somos Deus também, quando ele fala que Deus está em nós, né? Ou nós em Deus. Aí nós temos para concluir aqui a diferença clara entre Deus, o Pai e Jesus. Separei alguns versículos aqui do Evangelho de João, capítulo 14 mesmo, né? Que diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então Jesus deixa claro que Deus é um e ele é outro, né? E no contexto ele indica isso mais ainda. Jesus lhe respondeu, aqui já versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Bom, se ele fosse o próprio Pai, o próprio Deus, essa frase não teria nenhum sentido, né? Ele teria dito, eu sou o caminho? Não, eu sou o próprio Pai, né? Eu sou o caminho que chega ao Pai? Não, ele teria dito, eu sou o próprio Pai, se vocês querem se chegar a mim, vocês vão se chegar, né? Continuando aqui já o versículo 16, ó, e eu rogarei ao Pai. Ele não é o próprio Pai? Como que ele vai rogar ao Pai? Né? Ele já não é o próprio Deus? Como que ele vai rogar ao Pai? E ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. Aqui é o versículo 31 agora. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou. Mas espere um pouquinho, Jesus não é o próprio Deus, não é o próprio Pai? Como que ele está obedecendo a ordem que o Pai deu a ele? Claramente duas pessoas distintas e Jesus submisso ao Pai e Deus
né, a quem ele sempre honrou. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Olha lá, levantai-vos, vamos sair daqui, que é a conclusão do texto. Ué, se ele ama o Pai, mas pera um pouquinho, ele coloca na terceira pessoa o Pai, obviamente que o Pai é outra pessoa e ele, né, não é o próprio Pai ou o próprio Deus, conforme deixa claro logo no primeiro versículo. Então, essa análise que nós fizemos aqui, meus amigos, né, uma análise rápida, simples, para ajudar vocês a verem, né, e entenderem. Quando Jesus diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim, obviamente que ele está falando de união e não de fusão. Vou pegar um dicionário rapidamente para mostrar para vocês aqui, ó, tá? Esse aqui é o léxico, ó, da Assembleia de Deus, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar para aparecer aqui. Ah, tá, aparece aqui, ó. Olha lá, CPAD. Eu estou aqui na página 306, onde nós analisamos detalhes sobre essa preposição, né, que aparece com muita frequência, que é a preposição em. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu virar aqui um pouquinho. Olha ela aqui, ó. Então ela aparece aqui, ó, tá vendo? É uma preposição, né, que eu destaquei para vocês várias vezes ali, entendeu? Olha lá, que governa apenas no dativo, a ideia primária de repousar em algum lugar ou coisa, ou também de contato, né? Pode ser traduzida e entendida em língua portuguesa como com, em, a, por, etc. Tá? E uma das aplicações que ela tem é essa aqui, ó, página 306. Olha aqui, ó. Num sentido mais amplo, implicando simples contato, estreita proximidade em, ou seja, a, por, junto, a, perto, próximo, a, né? Certo? Aqui a página é essa aqui, ó, 306, produzida pela Assembleia de Deus, tá? Esse dicionário. Aqui em cima vem mostrando, deixa eu fazer assim para poder pegar melhor, né? Quando se trata de relação de pessoas, olha lá, ó, dativo de pessoa, ou seja, vamos ver lá, o que quer dizer? Usado para aqueles com quem uma pessoa está em ligação próxima, em união íntima, em unidade de coração, mente e propósito. Olha lá, especialmente da união pela fé dos cristãos com Cristo. Notaram? Olha que interessante. Então, é uma preposição usada não apenas entre Deus e Jesus, mas usada também entre pessoas, indicando união íntima. Tá vendo? Ó? Unidade de coração, mente e propósito. Aí nós temos os exemplos aqui, inclusive alguns dos textos que nós usamos e citamos para vocês aqui, ó, indicando união de Cristo com os cristãos. Aí tem os textos indicando união, né, obviamente desses mesmos cristãos com Deus e vice-versa. Aí tem os textos aqui e da união mútua de Deus com Cristo. Então perceba que geralmente essa preposição, quando ela é usada nas Escrituras, ela traz, né, a indicação de uma união de propósito, de pensamento e não de uma fusão, conforme vocês puderam notar em todos os exemplos que a gente usou aqui, tá? Conforme eu já mostrei para vocês, só recapitulando, deixa eu voltar aqui novamente o tamanho da tela, telinha menor, né? Aqui, ó. Então você tem lá em 1 João capítulo 14, onde fala apenas de Jesus com o Pai, né, no caso Deus, mas você já tem aqui no capítulo 17 as mesmas palavras usadas por Jesus em relação entre ele e o Pai, mas ele também entre ele e os discípulos, né? Ó, e os discípulos no Pai e no Filho. Quando Jesus fala nós aqui, ele está falando dele e do Pai. Então você tem aí, inclusive aqui embaixo, né, novamente, ó, o texto em grego para vocês verem, né? Olha lá que aparece a preposição no cantinho, ó, do lado direito aqui, ó, para vocês verem que é exatamente a mesma preposição, indicando, portanto, união de pensamento, de propósito, né? De objetivo, conforme vocês puderam notar. Se isso acontece no nosso caso para com Deus e para com Jesus e vice-versa, obviamente é o que acontece também entre Jesus e também seu Pai Celestial Jeová, ok? O vídeo ficou um pouco longo, né? Peço desculpas para vocês, mas foi o melhor que a gente pôde fazer aí para deixar esse assunto bem claro para todos, né? Mostrando que não existe fusão de Deus com Jesus. Deus é um, Jesus é outro, né? Ficou muito claro para todos nós aí, tá? Espero que vocês gostem, aguarde os próximos vídeos que a gente vai poder fazer e colocar aqui no canal para vocês, tá? Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de nosso Deus e seu Filho Jesus.